Ô, pessoal, que domingo, gente, pra ir pescar, por exemplo. Um solão, rapaz. Na verdade, a previsão é chuva pra hoje, mas hoje tá bonito. Um tempo limpo, rapaz, pra sair, andar à toa. Rapaz, deixa eu falar um negócio pra todos nós. Eu ando pesquisando, eu ando assistindo vídeos para descobrir o que é ansiedade, o que realmente é ansiedade. Eu estava notando, rapaz, é uma chata realidade. É até ruim a gente falar essas coisas, mas o tanto que pode ser chato, pode ser bom para todos nós a gente se prevenir. Gente, pelo que eu estou entendendo, a maioria de nós, a maioria do ser humano, tá com ansiedade. Eu estava assistindo um vídeo ontem, o cara, ele é bem experiente nessas coisas, eu assisto ele bastante, ele estava lá umas palavras ontem sobre ansiedade. Rapaz, se for assim, quase todo mundo tem. Rapaz, deixa eu só fazer uma comparação. Por exemplo, eu fiz esse barraquinho aqui. Esse barraquinho é para mim guardar minhas ferramentas e... Só que assim, quando eu fiz esse barraquinho, eu falei, eu vou fazer isso aqui mais ou menos, provisório. Um dia eu vou fazer um barracão melhor para mim. Isso aqui é só quebra-galho. Mas ele tá me servindo. É um barraquinho. Tá me servindo para guardar minhas coisas e, e tá aí. Aí vem a história. Eu fiz esse barraquinho provisório, mas a visão é fazer o maior, melhor. Aí eu não tô vendo esse barraquinho aqui. Esse barraquinho, ele, tipo assim, ele tá aqui, mas eu vou fazer o maior. Então a minha visão, repetindo o que o cara falou lá, a minha visão é um barracão maior, tal. Eu sonho com fazer um barracão grande e tal. Eu não vejo esse barraquinho. Eu só vejo o barracão que eu quero. Eu quero aquilo ali. Isso aqui eu não tô vendo. Mas ele tá me servindo, ele tá aí. A gente não consegue ver o que tá na nossa mão. De repente, daqui 1 ano, 2 anos, eu faço um barracão grande. Aí lá na frente eu vou lembrar desse barraquinho. Puxa, o barraquinho tava ali, ele sempre tava guardando minhas coisas lá. E eu vou lembrar do barraquinho pequeno que tava aqui e não vou de repente lembrar do. Não vou enxergar do barracão que eu de repente posso fazer. O cara lá tava falando de um piso. Ele falou assim, o piso ele não estava pronto. O piso não estava pronto e a visão dele era fazer o piso com cerâmica e tudo bonitinho. Então a visão dele estava lá na frente. Outro piso, não aquele que está pronto. A gente tem que dar valor para aquele que está pronto. Dá para entender? É muito difícil entender essas coisas, mas eu estou estudando em cima disso aí. A gente precisa aprender essas coisas. A gente tem que fugir da ansiedade. Se hoje eu tenho um pedaço de ferro, olha isso aqui, não é nada. É um pedaço de ferro. Mas às vezes eu uso ele. Eu uso esse pedaço de ferro para alguma coisa. Então se ele está me servindo, ele está na minha mão, eu estou usando esse negócio. É nada, mas eu tenho ele. Agora se eu penso, ó, eu vou usar, mas eu não gosto, eu não quero, eu quero outro. Então a minha visão não está nisso. Está lá na outra coisa que eu não tenho. Quando eu tiver a outra coisa, eu vou lembrar desse que eu tinha. Então eu nunca vou viver o hoje. A gente nunca vai viver o hoje. A gente sempre vive o amanhã ou o ontem. E essa dizendo ele, é a ansiedade e você fica doente com isso. E o ser humano, vocês podem reparar,
O ser humano está doente. A maioria está doente com isso aí. Eu conheço muita gente rico, que tem muitas coisas, muitos bens, mas quando você entra no assunto de ter as coisas, ele dá muito mais valor para aquelas coisinhas mínimas, às vezes, que o outro tem, e ele não consegue enxergar a riqueza dele. Isso é ansiedade. O cara muitas vezes ele luta para juntar a riqueza. Quando tem, ele quer ir para frente ou ele pensa para trás. As coisas pequenas. Então a gente tem que dar valor pro olhar, a gente tem que aprender. Eu também não estou conseguindo. A gente tem que aprender, tem que lutar em cima disso aí para conseguir usar o hoje. Eu tenho a coisinha hoje que eu queria ter, então agora eu tenho. Hoje eu vou usar, amanhã não importa. Se amanhã eu fiz melhor ou não tem mais aquilo ali, mas o hoje é o necessário, o que eu tenho hoje. A coisa que eu precisava ter está na minha mão. Eu estou repetindo quase o que o cara falou. Eu aprendo muito com esse cara. Ele posta muitos vídeos na internet e eu gosto muito de ouvir ele. É uma pessoa depressiva, era depressiva, diz que agora ele curou, ele está curado, não tem mais a depressão. E dizer que sofreu muito com isso. Como se diz, a gente não está em depressão, não tem essas coisas, mas a ansiedade está em todos nós. E a ansiedade é o começo da depressão. Então, a gente tem que aprender essas coisas e fugir dos problemas que levam a gente a depressão, essas coisas. Eu vou até incluir nesse vídeo aqui. Eu estudo muito sobre isso aqui, eu penso muito sobre isso, porque o meu pai tá muito mal, está em depressão, e a gente precisa achar um jeito de ajudar as pessoas a sair dessa coisa. E a gente não está conseguindo. Nós não está conseguindo achar nada que agrada a ele. Depois que a pessoa está nessa situação, é difícil tirar. Talvez hoje a pessoa... Tem gente rico, tem gente bem de vida, mas está na ansiedade. A riqueza dele não está servindo para ele. Ele quer outra coisa, ele quer outra. Às vezes a coisa que eu acabei de falar, a coisa pequena, coisas mínimas do outro, para essa pessoa tem mais valor do que a riqueza dele de repente. Não consegue dar valor para a riqueza que ele tanto lutou para juntar. Então, se a gente tem essa força para conseguir dar valor para o hoje, usar o que está na nossa mão, eu acredito que ajuda muito. Isso a gente consegue desfazer essa ansiedade que eu estou percebendo que tá na maioria das pessoas. É uma chata história que eu estou falando aqui, mas é uma triste realidade. Eu estou notando isso em muita gente e pelo que eu estou começando a entender, a maioria do povo tá com ansiedade bem forte. Um abraço a todos nós, para todos vocês, e um bom domingo para todos nós.